Então, eles querem aqui porque eles estão querendo fazer uma porção de modificações, todas favorecendo eles. O voto de lista, que é o distritão misto, é uma vergonha total e absoluta, realmente. Tá certo. Eu tenho visto muita gente temendo que não haja eleições ano que vem, né? E algumas dessas pessoas lembram que em 64 também se imaginava que teria eleições em 65 e depois acabou não tendo. O senhor acha que há algum tipo de possibilidade de comparação? Porque as pessoas falam assim, como em 64 também se imaginava que 65 não teria, de repente ano que vem também não vai ter. É possível fazer esse tipo de comparação? É impossível fazer qualquer comparação, qualquer análise, você dizer, prever ou tentar analisar o que vai acontecer de hoje até 2018. Pode acontecer tudo. Tudo. O país está numa situação vergonhosa, calamitosa, criminosa, realmente. Então, tudo pode acontecer. Olha aqui, eu, eu comecei no jornalismo com 13 anos. Com 13 anos, 96, já são quantos? 83. Trabalhando, nunca fui outra coisa, não aceitei cargo, nunca, de coisa alguma, nada. Fui candidato a deputado federal em 66, porque interessava realmente, e pelas pesquisas eu seria o mais votado realmente, porque outros que poderiam ter muito voto também estavam exilados ou asilados, que são dois diferentes. Bom, mas aí... Entendi. Realmente estamos num cenário imprevisível, né? Nada. Agora, você vê, por exemplo, em que país o presidente da República é chamado na televisão de ladrão, como o Joesley Batista, que é o máximo de falta de caráter. A humanidade não pode ter baixado tanto quanto baixou com o Joesley Batista. É uma coisa inacreditável, é um verme total. Mas chamou o presidente da República de ladrão e nada acontece. Então, nesse país, neste momento, você não pode... Qualquer análise parece adivinhação. Eu me lembro que no Facebook você chegou a escrever que acreditava que o Temer seria cassado, né? Acreditava que o Aécio seria preso, enfim. E essas coisas não aconteceram, né? Bom, muita gente, dois jornalistas, um grande amigo meu, chegou a dizer o Temer vai renunciar hoje. O Zé Carlos Werneck, muito meu amigo, advogado e jornalista ótimo, realmente, escreveu no Face. O senador Cássio Cunha Lima, vice-presidente do PSDB, fez uma declaração: dentro de 15 dias o Brasil terá outro presidente, Temer não será mais nada. Saiu em todos os jornais de televisão, isso já tem 3 meses. Então, é impossível você dizer o que vai acontecer. Eu me recuso a fazer qualquer análise sobre isso, porque o presidente da República é chamado de ladrão e não acontece nada. Quer dizer, tudo pode acontecer nesse país. Bom, você tem usado o Facebook, né? Até foi através de lá que nós tivemos contato. E você tem usado quase como um jornal diário, né? Todo dia quase você tem publicado coisas de informação e de opinião, né? O que te leva, com 96 anos, a continuar acreditando no jornalismo, continuar publicando e ter buscado uma nova ferramenta que é o Facebook para continuar fazendo o jornalismo de alguma forma? Facebook, eu faço um blog diário. Tem um blog ainda, seu blog. O que te leva a continuar acreditando nisso, a continuar fazendo? Eu acho que eu tenho que continuar. Na tribuna eu escrevi que o último artigo eu ia escrever no dia em que meu corpo ia sair da Lavradio para ser cremado, realmente. Eu ia escrever. E eu vou escrever até o último dia em que eu possa escrever. Porque eu acho, por exemplo, olha, que eu não tenho nenhuma pretensão nem nada, mas o Face ganhou uma função muito mais política quando eu passei a postar as notas. Entendi. Não é? É verdade?
Bom, eu queria fazer um comentário sobre o que o Milor falou na época que você foi julgado pelo STF. Ele te defendeu dizendo que um jornalista que recebe um documento daqueles não poderia deixar de publicar, porque senão era melhor abrir um armazém, né? E hoje em dia, no contexto aí da Operação Lava Jato, muitos jornalistas recebem vazamentos, né, privilegiados e tal, só que publicam muitas vezes sem uma análise crítica, muitas vezes sem um aprofundamento na apuração, eles recebem aquilo e publicam. Pronto. É verdade. Então eu queria que você comentasse isso. Como é que você vê isso? A pessoa recebe o documento e publica, pronto, sem fazer mais nada, sem apurar mais nada, sem uma análise crítica. E como é que você está vendo o jornalismo da grande imprensa de hoje? Bom, a chamada liberdade de imprensa eu já escrevi muito sobre isso, na verdade, é a liberdade dos donos de jornais. Agora, com a importância da televisão, dos donos da televisão, o que acontece é o seguinte: eu fui dono de jornal e trabalhei no Diário de Notícias e na revista Cruzeiro com total liberdade. Mas porque você era o dono, né? No caso da Tribuna, você era o dono. Não, no Cruzeiro também ou não? No Cruzeiro, onde eu comecei, eu com 19 anos era secretário adjunto, realmente. Tinha total liberdade, mas até o ponto, total, até o ponto em que eu atingi o interesse da revista Cruzeiro. Aí, muita gente conta que eu rompi com o Chateaubriand, briguei com o Chateaubriand. Não era nada disso, realmente. Acontece que em 1948, só para situar, no Exército, os oficiais saem aspirantes e depois são promovidos a segundo-tenente. Na Marinha, eles saem guarda-marinha, depois são promovidos a segundo-tenente. Em 1948, os guarda-marinhos fizeram uma revolta contra o comandante da escola, Almirante Pinto Lima, e o ministro da Marinha, Silvio Noronha. Bom, e eu me interessava por todos os assuntos, me interessei, fiz uma reportagem com eles, que teve enorme repercussão. A revista Cruzeiro já estava subindo muito, teve enorme repercussão. Muito bem. Aí, com amigos parlamentares, eu consegui fazer eu fiz uma reportagem com o título Anistia para os Aspirantes. A primeira matéria era A Revolta dos Anjos, que era um título do Voltaire, e ele aquela farda branca deles era muito bonita, realmente, tanto que se dizia que as moças que eram da elite e tudo mais, quando não casavam com um civil, casavam com um oficial de marinha por causa do uniforme, realmente. Bom, mas aí eu fiz a terceira matéria, que era Dois Almirantes contra a Marinha, era o título. Aí o Leão Godinho de Oliveira, que era o representante do Chateaubriand na revista, mas não tinha nenhuma importância, ele era representante só, mas nunca pediu nada. Bom, ele me disse: Hélio, o Chateaubriand está querendo falar com você hoje. Tá bem, eu não podia dizer que não. Vou dar um telefone, eu vou marcar, daí a pouco voltou de Hélio. 3 horas na Avenida Venezuela, que era o quartel-general do Chateaubriand. Então, eu cheguei lá às 3 horas, o Chateaubriand me logo disse: meu filho, ele falava por vida assim: meu filho, eu queria falar com você sobre isso assim. Bom, e aí me disse: o Leão Godinho de Oliveira me disse que você entregou a terceira matéria sobre ele estava no jornal defendendo os dois almirantes, para você ver o choque.
Ele estava defendendo os dois almirantes e eu no Cruzeiro defendendo o contrário, exatamente, defendendo os alunos e essa matéria, dois almirantes contra a Maria, era duríssima. Bom, mas aí ele me disse, o Leão me disse, o Godinho de Oliveira me disse que você entregou a terceira matéria, meu filho, a matéria não vai sair de jeito nenhum. Aí eu disse, tá bem, doutor, agora, se não sair, saio eu. De jeito nenhum, você não vai sair de jeito nenhum. Eu estou maluco, você é um jovem como você, com esse talento, eu vou deixar você sair? De jeito nenhum. Então vai sair a matéria. Isso não vai sair. Tá bem, doutor, então ele foi embora. Ninguém acreditava, Milô ficou furioso. Então não foi exatamente uma briga, mas você saiu porque não concordou. Não concordei, mas exatamente. Por quê? Porque, na verdade, eu estava eu tinha passado do ponto em que eu podia ir, realmente. Mas você acha que isso que eu falei, de muitas vezes a Polícia Federal, não só na Lava Jato, mas em diversas ocasiões, vaza um documento para um jornalista, o jornalista vai e publica aquilo, mas não se faz uma análise crítica, não se faz uma apuração mais detalhada e tal. Isso tem a ver com uma censura interna dos donos do jornal ou tem a ver com os próprios jornalistas que, de repente, estão mais desleixados, eu não sei. Olha, o que você acha? Vou contar um fato histórico que pouca gente conhece. Em 1938, uma censura brutal no jornal. Vargas, né? Total, ditadura, total. O Rubem Braga escrevia no jornal do Chateaubriand. Censura, oficiais, era uma coisa incrível. E o Rubem Braga, que era considerado o grande cronista da época, hoje já não tem mais cronista, hoje tem colunista ou articulista. O articulista quase não. Colunista é o que a gente faz no Face e tudo mais e tal. Bom, o Rubem Braga escreveu um artigo, aquela árvore que tem na Praça Paris Redonda, como é o... Bom, é uma árvore redonda que tem muito na Praça Paris, depois muito eu vou procurar saber. Bom, então ele escreveu, digamos, como é, meu Deus, os ficos da Praça Paris, muito bem. Fui. Foi o Rubem Braga que passou por aqui. E ele escreveu isso, o título, o censor oficial, assim, o Fico da Praça Paris, mandou descer. No dia seguinte, quando saiu, houve uma verdadeira revolução. O Rubem Braga comparava aquela árvore redonda, desculpe a palavra, mas com a bunda do Getúlio. Mas aí foi uma coisa espantosa. O Getúlio chamou o Lorival Fontes, que era o chefe da Casa Civil, todo poderoso, uma das pessoas mais bem preparadas para ser chefe da Casa Civil e o pior caráter de toda a história, realmente incrível. Era competente, mas má caráter. Exatamente, a mesma coisa que eu escrevia sobre o Mário Henrique Simos, quando foi ministro da Fazenda, eu escrevia todo dia. O Mário Henrique Simos, o gênio incompetente, e ficava uma fera realmente. Bom, mas aí o Getúlio chamou o Lorival Fontes e disse isso aqui, olha aqui, eu não quero conversar com ninguém não. Você chama os donos de jornais aqui, eles conversam só com você e diz o seguinte, acabou a censura, manda tirar a censura de todos os jornais, de revistas e tudo mais. E diz a eles o seguinte, eles serão os responsáveis por tudo que sair. Bom, a partir daí, a censura do dono era talvez pior até do que a censura oficial, realmente. Foi uma coisa... E você acha que hoje em dia a censura do dono ainda permanece forte? Há um certo ar de liberdade, mas até o interesse. Realmente. Eu disse até isso numa entrevista que eu dei há uns 10 anos ao Boris Casoy, que ele disse que foi a melhor entrevista que ele fez na vida dele, que ele queria fazer uma com o Milô também, depois conseguiu fazer uma com o Milô também. Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta assim, mais delicada. Pode perguntar à vontade, né? À vontade. É que teve uma grande rede de
televisão aí, que a gente não precisa dizer o nome, mas que andou pedindo desculpas por ter apoiado o golpe de 64, né? A Rede Globo. A Rede Globo. E aí, eu queria saber... Eles chamaram de equívoco jornalístico. Equívoco jornalístico. Ficaram contra a direta já, a Folha, o Globo, a Folha transportava presos políticos nos carros de levar os jornais. Pois é, mas a Folha não chegou a pedir uma desculpa, pelo menos não tão claro como a Rede Globo pediu. Eu queria saber, Fernando, se você, como dono de jornal que foi por tantos anos, especificamente da Tribuna da Imprensa, se você acha que tem alguma coisa que a Tribuna da Imprensa fez que você pediria desculpas. Nada. Não pedia desculpa por coisa alguma, porque na verdade nós fazíamos, e todo o pessoal que trabalhava lá tinha prazer de trabalhar na Tribuna. Você pega várias pessoas, inclusive no blog tem várias pessoas que trabalharam na Tribuna, não tinha censura para nada. Eu inclusive, eu escrevi uma vez que no Brasil só existiam 2 donos de jornais que sabiam escrever e escreviam diariamente, eu e o Chateaubriand. Em 1968, quando o Chateaubriand morreu, eu escrevi: agora o Brasil só tem um dono de jornal que sabe escrever, que sou eu. Porque eles não sabiam escrever, eles não sabiam, ninguém, nada. Agora, o problema dessa liberdade é isso, quer dizer, muita gente pensa, agora, cada um tem o seu partido, cada um tem os seus interesses. Agora, a Globo chegou a... Tem inclusive, eles fizeram um documento interno de 600 páginas, tudo que foi feito de errado, mas que foi equívoco jornalístico. Eles chamam de equívoco jornalístico. E você acha um equívoco chamar de equívoco jornalístico? Evidentemente, é lógico. Aquilo era concessão da ditadura, então ganharam canais de televisão, de rádio, vários, era tudo. Antes de 64, o Globo era um jornal como qualquer outro. Inaugurou a televisão em 1965, né? Quer dizer, traiu inclusive os parceiros que iam ser do Time Life, que ficou com as máquinas que eles já tinham mandado todas, ficaram riquíssimos realmente. Hoje é uma organização importantíssima até no mundo, realmente. Agora, fazem todas as concessões. Você vê, né, nessa questão, por exemplo, Lava Jato, tem contra e tem a favor. Agora... Então você acha que não caem para um lado? Exatamente isso.